Fala, Dev, beleza? Hoje eu tô aqui no canal para falar sobre um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado tradicionalmente, então eu não tô para falar diretamente de Node, nem React Native, beleza? Eu tô aqui para falar sobre Git, GitHub e contribuição open source, beleza? Para quem tá acompanhando a Rocket City, a gente liberou na segunda-feira passada, eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 20 de maio, mais ou menos umas 4 da tarde, a gente liberou segunda-feira passada no Rocket City Launch, no primeiro dia daquela semana de aniversário da Rocket City, uma biblioteca open source. Então, o que a gente fez basicamente? A gente disponibilizou parte de um código que a gente utiliza internamente nos nossos projetos como uma lib que ela pode ser incorporada nos seus próprios projetos com React, beleza? Essa lib, como vocês podem estar vendo aqui em tela, ela se chama Unform, é uma lib para lidar com formulários dentro do React. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição desse vídeo. E mais massa dessa lib é que a gente atingiu a marca agora, nesse momento que eu estou olhando, 1664 estrelas, stars, que são como likes dentro do GitHub em uma semana, pessoal. Para quem viu lá no meu Twitter, eu postei isso, a gente ficou como Trending Repositories, beleza? Então, se eu acessar aqui GitHub Trending, a gente vai ver, selecionando aqui TypeScript, que é a linguagem do Unform, a gente está aqui agora em segundo, porém a gente ficou em... a gente está em segundo hoje, né? Na semana, a gente está aqui em primeiro, então a gente foi o repositório, esse foi o repositório que mais cresceu envolvendo TypeScript nessa semana. Cara, isso é fantástico. E alguns reflexos disso na comunidade, falando um pouquinho sobre o que a comunidade fez em cima disso, basicamente a gente lançou um desafio para as pessoas utilizarem o Unform e eu fiquei surpreendido com o resultado que a gente obteve desse desafio. Foram mais de 50 desafios entregues e o pessoal criou aplicação muito massa utilizando o Unform. Eu nem sabia que dava para criar tudo isso. O pessoal utilizou a criatividade, teve gerador de SQL, teve aplicativo de fazer sorteio baseado em stars do GitHub, teve aplicativo muito massa sendo criado. Vocês podem conferir tudo isso lá na comunidade, o pessoal mandou uns links lá no Ajuda, no geral, a comunicação foi bem legal. Outra coisa que eu quero destacar sobre o Unform, antes da gente começar a botar a mão no código aqui, é esse post que o Ítalo Menezes fez, né? O Ítalo é um aluno lá do Bootcamp, também membro da comunidade da Rocket City. Ele escreveu um post na comunidade do Dev.to, que é uma comunidade muito famosa sobre desenvolvimento. Então ele explicou tudo como o Unform funciona, tudo mais. Teve uns comentários bem legais. Então, Ítalo, tamo junto, cara. Ficou muito massa o teu post, pessoal. Então, quem quiser ler aqui, eu vou deixar o post do Ítalo também aqui na descrição. Deixa um like, um comentário lá pra ele, que com certeza ele vai ficar feliz. Beleza? Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o Unform, sobre essa lib que a gente disponibilizou, eu notei que muita gente, a partir do momento que a gente liberou o código do Unform, veio falar comigo: pô, Diego, cara, gostei muito, só que eu não entendo nada de GitHub, eu não sei muito bem como que eu posso contribuir, se eu posso contribuir apenas em código, se eu tenho que ir lá no código e encontrar algum erro, se eu tenho que ajudar na documentação, o que eu faço para contribuir de forma open source. E é para isso que eu estou aqui. Como o Unform ele está muito novo, ele ainda tem muita coisa para crescer, ainda tem muita coisa que a gente consegue adicionar nele e você não precisa exatamente ter todas as ideias, por exemplo, eu quero adicionar uma nova feature, eu preciso ter uma ideia para adicionar uma nova feature? Não, pessoal, a gente já teve várias e várias pull requests que são solicitações de novos códigos dentro do Unform, então desde que a gente abriu na semana passada já foram 34, né, 28 fechadas, 6 abertas, solicitações de colocar novos códigos dentro do Unform, beleza? A gente teve aqui issues também, que são basicamente informações que pode ser um bug, eu quero pedir uma funcionalidade nova, quero mudar isso na documentação, ou tá errado isso, e aí vai. A gente já teve também 24 issues aqui dentro. Então, hoje eu vou falar sobre formas de contribuir no GitHub e a gente vai fazer isso na prática, beleza? Então, bora lá. Quais são as maneiras mais comuns da gente contribuir dentro do GitHub? A primeira forma é abrindo uma issue. Diego, mas para que eu vou abrir uma issue? Vamos lá, eu vou vir aqui, clicar no botão New Issue dentro do Unform, claro que eu preciso estar logado no meu GitHub, e aqui a gente já vem com 3 templates de issues que a gente cadastrou lá dentro do Unform. Então, eu posso abrir uma issue para um bug, então encontrei um bug aqui no Unform, estava utilizando aqui a ferramenta, percebi que ela não está funcionando essa parte, vou abrir uma issue de bug report. Aqui na issue de bug report, a gente pode ver, por exemplo, que tem uma certa descrição dentro da issue com o passo a passo que você precisa fazer. Então, alguns pontos que você precisa informar aqui da issue, do bug, por exemplo. Uma descrição, então o que é o bug que está acontecendo, qual é o passo a passo para reproduzir esse bug. Então, por exemplo, você cria um form, coloca um input lá dentro, quando você clica em submit não está funcionando. Por exemplo, você tem que dar o passo
passo a passo. Qual que é o comportamento esperado? Então, por exemplo, deu o submit e não está funcionando, eu esperava que funcionasse, que eu recebesse os dados do submit. Então tem que estar aqui dentro. Exception or error. Então, se deu algum erro no console.log, você coloca as informações. Screenshot, se tiver. Alguma informação importante sobre o seu ambiente, por exemplo, eu estou utilizando o Node na versão 12. Então pode ser que isso seja problemático. E aqui qualquer tipo de contexto adicional que possa ajudar a gente a encontrar o problema que esteja acontecendo na sua máquina. Então, uma das formas de contribuir de forma open source é criando uma issue, beleza? Então, aqui no nosso caso, a issue ela pode ser um report de um bug, ela pode ser um report de que a documentação está faltando alguma coisa, que ela poderia ser mais trabalhada, ou ela pode ser um pedido de feature. Por exemplo, eu acho que o input ele poderia ter uma opção que eu passo lá para ele dá uma máscara de input. Então, eu poderia passar mask e ele mostra a máscara de telefone ou de preço. Então, você está pedindo uma nova funcionalidade. E isso conta também como contribuição. Toda vez que você abre uma issue no GitHub, lá no seu gráfico de contribuições, fica um verdinho a mais de issue, beleza? De contribuição. Beleza. Então, a primeira forma é criando uma issue. A segunda forma é você contribuindo para issues que já existem aqui dentro do Unform. Então, por exemplo, o Alexandre aqui, ele criou uma issue falando, cara, a gente poderia traduzir aqui a documentação para português, beleza? Porque hoje ela só tá em inglês. E aí eu até respondi ele falando, cara, a gente deveria ter isso talvez fora do GitHub. E aí você pode vir aqui e comentar falando, pô, eu vi um site, por exemplo, eu vi a documentação do React, que eles têm todas as linguagens lá dentro do próprio site do React, o usuário pode escolher e tudo mais. Seria interessante quando o usuário acessasse o site, ele pegasse a localidade baseada no IP do usuário e botasse ele na documentação certa. Então você pode contribuir também, dando mais informações para a gente entender como que a gente consegue construir essa funcionalidade dentro do Unform. Isso também conta como contribuição dentro do GitHub, beleza? A próxima forma de contribuir, agora entrando um pouco mais em código, a gente pode criar novas features para o Unform. E como que geralmente isso acontece? A criação dessas novas features geralmente se deve, talvez, você olhando uma das issues que tem aqui que são enhancement, por exemplo, React Native Support. Eu posso vir aqui na issue, por exemplo, ler o que está sendo discutido nela e falar, não, eu vou fazer isso. Então você vem aqui e fala, eu estou trabalhando nisso agora. E aí você começa a desenvolver essa feature e a gente vai ver como que a gente faz isso, como que a gente desenvolve uma nova feature dentro do Unform daqui a pouquinho, beleza? Então, criando uma nova feature, outra coisa pode ser contribuindo para a documentação do código, beleza? Isso não vale só, isso que eu tô falando aqui não vale só pro Unform, beleza? Isso vale para todo o projeto dentro do GitHub. Tudo isso que eu tô falando aqui vale para qualquer projeto. Tranquilo? Então, eu posso alterar a documentação, como eu falei, uma forma de contribuir também. Eu posso vir aqui, por exemplo, no nosso README, né, que é essa parte inicial, e eu olho, cara, Reset Form aqui está muito mal documentado. Eu poderia ter uma descrição aqui falando como é que funciona e tal, falar quando que ele vai utilizar, quando que ele não vai utilizar. Então, se você quer contribuir na documentação, também é uma forma de ajudar o repositório que você está querendo. Diego, mas documentação é muito ruim, eu quero contribuir com código. Geralmente é legal você iniciar com contribuições na documentação. Foi assim que eu fiz, foi assim que geralmente a maioria das pessoas fazem. Assim você vai ganhando confiança, vai vendo como funciona o fluxo e vai aprendendo os primeiros conceitos sobre GitHub e tudo mais, que é muito legal, beleza? Agora, claro, a gente vai ter que fazer alguma coisa prática, senão isso aqui não seria um vídeo da Rocket City. Então a gente vai criar uma issue dentro desse repositório com um enhancement, né, que a gente fala, é uma feature, né, eu quero que uma feature nova exista, ou eu quero, na verdade, alterar uma feature já existente, e aí eu vou enviar essa issue, vou esperar um pouco da galera comentar sobre ela, ver se é legal, ver se faz sentido, porque geralmente é esse fluxo que você faz, você cria uma issue com aquilo que você acha que está acontecendo, bug, documentação e tudo mais, o pessoal comenta falando, não, beleza, isso aí foi muito massa, ou é isso aí mesmo, ou não, acho que isso não faz tanto sentido, então você cria a issue, daí beleza, o pessoal comentou, você começa a trabalhar no código e aí você envia uma solicitação, né, uma pull request que a gente chama, que é uma solicitação de um código novo dentro do Unform. A gente vai fazer todo esse passo a passo na prática para você entender como fazer a contribuição do total zero, beleza? Então, como eu falei, primeiro passo, criar uma issue. E do que eu quero criar uma issue agora? Eu percebi uma coisa no HTML que o React Native faz de forma tão bonita que eu acho que o HTML deveria ser assim também. O input de texto no HTML, hoje aqui dentro do Unform, a gente tem dois elementos. A gente tem elemento de input, então se a gente for aqui, por exemplo, nos lib
a gente tem components, a gente vai ver que tem o componente de input e tem um de text area. Mas a única coisa que muda entre esses dois componentes, e isso eu estava utilizando uma forma, eu percebi, por isso que uma das formas mais fáceis de você identificar isso é usando a biblioteca, eu percebi que a única coisa que muda eles é que um é text area e o outro é input. O resto do código é exatamente igual. Então, se eu acessar aqui o input, eu posso ver essa grande quantidade de código aqui, mas se eu colocar ele do lado a lado com o text area, eu vou ver que a única coisa que muda é o input usa o componente input e o text area usa o componente text area. Por que a gente não cria apenas o componente de input, e aí como ele é um componente no React, a gente pode manipular ele da forma que a gente quiser, e aí a gente faz ele receber uma propriedade chamada multiline, que é como funciona o input no React Native. O input no React Native, quando a gente passa uma propriedade multiline, ele vira um input de várias linhas, né? Ou um text area. E aí, se a gente fizer isso, passando uma propriedade multiline, a gente automaticamente mudar isso aqui para um text area. Eu acho que vai ficar fantástico essa alteração, mas claro, eu não posso simplesmente achar que vai ficar fantástico, eu preciso enviar uma issue para o GitHub e entender se o pessoal que está aqui usando o repositório, que principalmente também os contribuidores, os mantedores do repositório, também acham isso, dividem a mesma opinião. Então eu vou criar uma issue aqui e quando a issue estiver finalizada, a gente já volta e eu vou mostrar um pouquinho de como ela ficou. Show de bola! Agora eu já terminei aqui a descrição da minha issue, então o título que eu dei para ela foi basicamente Add New Prop Multiline to Input and Remove Text Area. Então, a issue que eu quero falar, basicamente, ela é um enhancement, né? Eu selecionei a opção de feature. Então, ela fala, eu quero adicionar uma propriedade multiline no input e eu quero remover o componente text area, porque a partir desse momento ele não vai mais ser necessário, beleza? Aqui eu segui os passos, eu fui lendo o que ele falava aqui, então eu preciso verificar se não teve uma outra issue que já falava sobre isso. Eu preciso utilizar exatamente o mesmo template e preciso utilizar aqui todos os títulos eu preciso preencher. Então, o primeiro título foi o que você quer adicionar. Isso vai estar tudo em inglês. Geralmente, os repositórios que você vai contribuir no GitHub, eles estão em inglês, porque é meio que uma linguagem universal, todo mundo consegue contribuir, beleza? Então, se atentem a isso. Não criem issues em português, por exemplo, em repositórios que são em inglês, porque geralmente o pessoal não vai entender, ou mesmo quem entender não vai gostar, porque não vai ficar padronizado, beleza? Então, aqui basicamente eu dei mais ou menos como que eu quero que funcione, então deixa eu botar o preview aqui que fica mais fácil de ver. Então eu quero adicionar uma prop no input, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, input e recebe uma propriedade multiline, e aí ele vai agir como uma text area. A partir desse momento ele vai ser uma text area. Aqui ele pergunta por que tu acha isso necessário, e aí eu falo, cara, o input e a text area, eles são elementos praticamente iguais, eles se comportam da mesma forma, a única coisa que muda é que um é input e o outro é text area, e aí fica um código redundante, repetitivo entre dois componentes. E aí aqui ele pergunta se essa minha feature está relacionada com algum problema, com alguma issue que já existe ou com algum bug que está acontecendo, e eu falei que não, é na verdade só uma feature nova, porque hoje o input e o text area já estão funcionando. E aqui o adicional context basicamente, né, o contexto adicional, eu falei, cara, o React Native já faz assim, então por que não, né? Beleza, agora eu criei minha issue aqui na direita ela já selecionou automaticamente a label para mim, que é enhancement, né, que é basicamente uma feature nova, e agora eu vou criar essa issue, eu já tinha criado ela, criei sem querer antes com o título errado, então pode ver que eu alterei aqui o título, eu vou dar um update aqui agora, e agora beleza, marquei aqui, agora o pessoal do Unform, né, o pessoal, inclusive eu, quando você enviar isso, e todos os outros contribuidores, toda a comunidade, vai poder comentar nessa issue aqui, e agora, claro, eu vou usar o poder do tempo aqui, a joia do tempo, para fazer o pessoal comentar aqui, eu vou pedir para a equipe dar uma comentada, ver o que eles acham dessa issue, e aí eu volto o vídeo para a gente continuar. Já voltamos aqui então agora, eu já pedi pro pessoal dar uma comentada lá, botaram até 2 coraçõezinhos aqui. O mais legal é que teve gente que não é do time da Rocket City, que foi o pessoal que eu comentei, que eu pedi pra dar uma olhada aqui, que foi o Eduardo Soteiro, beleza? Ele já deu uma olhada, inclusive ele deu uma opção de solução pra isso, que é exatamente o que eu tava pensando em fazer, e ele basicamente falou, cara, a solução pra isso não seria só um render condicional de text area, caso tenha a opção multiline, então text area, se não input, e é exatamente o que eu vou fazer, então Eduardo, valeu pela contribuição. E aqui o João, ele já falou um pouquinho também. Ele falou, inclusive, que ele olhou o código do input e do text area, ele percebeu que todos eles têm a mesma
quantidade de linhas de código, que foi o que eu falei para vocês. Então os arquivos são exatamente iguais, só muda input e text area. Se você for lá e trocar input por text area, funciona da mesma forma. E aí ele perguntou se eu posso fazer uma PR sobre isso, beleza? E claro, eu vou fazer sobre isso também. O Pelizete aqui, o Guilherme falou, faz sentido para mim, eles são basicamente os mesmos, então bora remover a redundância. Então tranquilo, eu falei, é isso aí, Eduardo, mandei pro Eduardo, falei, cara, já tô trabalhando nisso, é importante fazer isso porque assim, ele sabe que eu já estou trabalhando nisso e ele não precisa também fazer uma PR para isso, o código para isso, não tem por que duas pessoas trabalharem na mesma feature. Então, falei aqui que eu tô fazendo e claro, agora eu tenho que fazer. O primeiro passo para a gente começar a trabalhar dentro do projeto aqui do Unform é criar um fork, beleza? O fork, ele vai basicamente criar uma versão do código para nós mesmos. Assim a gente pode trabalhar nessa versão sem modificar a versão original do código, trabalhar numa versão nossa do Unform para depois subir as alterações de código para cá. Eu já tenho uma versão, então ele falou para mim aqui, ó, você já tem a versão, ele vai só me redirecionar. Beleza, essa aqui é a minha versão. A gente pode ver que ela ficou dentro de Diego3G, que é o meu usuário do GitHub, /Unform. Então, essa aqui é a minha versão do Unform, beleza? Como que eu faço para agora clonar essa versão no meu computador? Porque é nela que eu vou trabalhar. Eu vou vir aqui em Clone or Download, beleza? Vou vir aqui em Use HTTPS, vou selecionar a opção HTTPS. E aqui eu vou simplesmente, vou vir aqui dentro da minha pasta, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o terminal. Beleza? Deixa eu vir aqui numa pasta e vou dar um git clone e clono aqui o meu repositório. A gente vai aguardar aqui um pouquinho ele fazer o download. Finalizou o download. Agora eu vou entrar na pasta do Unform que eu acabei de baixar, beleza? E agora a gente pode perceber uma coisa. Como esse meu fork, ele já existia antes, ele é um pouco antigo, tem uma mensagem aqui do GitHub, ó. Esse branch, né, que é esse fork meu, ele tá 60 commits atrás do original. Então quer dizer que já aconteceram 60 commits que nesse meu fork ainda não existem, beleza? Então o primeiro passo é eu atualizar isso, eu deixar o meu fork exatamente da mesma maneira que tá o código lá do Unform, tranquilo? Para você que baixou, que criou o fork agora, isso já vai estar certo, não precisa ser feito nada. Mas claro, se você for contribuir mais de uma vez, vai ser necessário. E não é legal eu deletar o fork e criar um novo fork, eu posso simplesmente buscar as novas informações. Então o que a gente vai fazer? Agora que a gente baixou o nosso repositório, a gente pode ver que aqui ele já cadastrou o origin do remote, né, que é para a gente enviar ou receber uma atualização via git push, git pull, através aqui do Diego3G Unform, que é o repositório do meu fork. O que eu vou fazer aqui agora é vir aqui no GitHub /RocketCity/Unform, beleza? Eu vou copiar a URL de clone dele aqui e eu vou cadastrar um novo remote aqui. Então, git remote add, e aqui eu vou chamar de upstream e eu vou passar github.com/rocketcity/unform, beleza? E agora, como eu tô aqui no meu branch master, que é a minha ramificação principal, não é essa que eu vou trabalhar exatamente, mas eu vou criar uma nova a partir dessa, a gente já vai fazer isso. Eu vou simplesmente dar aqui um git merge upstream/master. Nesse momento, ele vai... upstream/master. Claro, antes da gente dar git merge aqui, ele precisa conhecer o que tem dentro desse upstream. Então, eu vou dar um git fetch upstream, ele vai buscar todos os códigos, todos os commits que existem lá dentro do repositório original do Unform, e agora sim, eu vou dar um git merge upstream/master. Nesse momento, ele sincronizou os nossos dois repositórios. E agora, se eu der um git push, basicamente para ele botar esse meu novo código atualizado no meu repositório lá dentro do GitHub, no meu fork, a gente pode ver agora, se eu der um F5 aqui, que ele não vai mais ter a mensagem. Ele falou agora que o meu branch está a par do Rocket City Master, ou seja, está igual. Essa é basicamente a mensagem que tem que aparecer se você acabou de criar o seu fork, beleza? Então a gente aprendeu como utilizar o git fetch e o git merge lá do upstream para atualizar o nosso código, para quando a gente for fazer a nossa segunda atualização, nossa segunda contribuição no código do Unform ou em qualquer outro código. Beleza, agora que a gente criou o nosso repositório, a gente sempre precisa trabalhar dentro de um branch, beleza? Um branch é basicamente uma ramificação do nosso código. Então eu preciso criar um novo branch. Como que eu faço isso? Git branch, ou melhor, posso dar um git checkout -b para ele criar um novo branch, e aqui eu vou dar um nome. Como é uma feature, eu vou chamar esse branch de feature /input multiline, beleza? Eu posso dar o nome que eu quiser aqui, porque isso vai ficar disponível basicamente só para mim. Beleza, agora que eu tô dentro de um branch,
tudo que eu fizer aqui não vai automaticamente estar visível de uma forma muito pública, vamos dizer assim. Eu consigo trabalhar nesse código quanto que eu quiser. Se eu não estiver contente com ele, eu posso simplesmente jogar tudo fora de forma muito simples, beleza? Agora que eu já estou dentro desse meu branch, eu vou abrir o meu código no Visual Studio Code e agora eu posso começar a trabalhar nele, beleza? Deixa eu abrir aqui, tranquilo. Como primeiro passo, eu preciso instalar as dependências. Como isso aqui é um projeto que utiliza React e tudo mais, ele tem um package.json, então, claro, eu preciso rodar yarn aqui na raiz do projeto. Aqui deixa eu só usar a versão do Node 10. Beleza? Agora eu vou rodar yarn na raiz do projeto. Ele vai fazer todas as instalações que ele necessita. A gente aguarda um pouquinho aqui. Beleza, ele fez todas as instalações e aqui dentro do projeto do Unform a gente disponibiliza uma pasta chamada Example. Essa pasta Example, ela é um projeto React que está utilizando como dependência a lib do Unform e isso aqui facilita para a gente testar visualmente se aquela alteração que a gente fez vai funcionar. Então eu vou acessar a pasta Example aqui e vou rodar yarn dentro dela porque ela também tem um package.json, beleza? A gente aguarda aqui ele finalizar e agora se eu voltar aqui na minha pasta original, vamos esperar aqui mais um pouquinho ele finalizar a instalação. Agora, se a gente voltar aqui na pasta original e rodar yarn dev example, né? Esse script está dentro aqui do nosso package.json, a gente pode ver aqui, ó, scripts dev example, inclusive está na documentação lá do guia de contribuição, se você ler lá no nosso repositório. Eu vou dar um enter aqui e ele vai abrir o meu navegador com o localhost 3000 rodando um exemplo do Unform, beleza? Claro que é um exemplo não estilizado, mas ele tem exemplo aqui da maioria dos componentes que a gente utiliza dentro do Unform, beleza? E o exemplo, o elemento basicamente que eu vou alterar é esse text area aqui, beleza? Hoje, se eu for aqui no meu example, no meu app, que é o arquivo principal, e descer um pouquinho aqui, tá muito grande isso aqui? Não, tá bom, né? Eu vou ver aqui que eu tenho um text area, mas eu quero que isso aqui seja apenas input e eu passe uma propriedade chamada multiline, beleza? E aí, quando eu passo essa propriedade multiline aqui, ele vira um text area. Mas aqui a gente pode ver que ele já deu um erro vermelhinho aqui falando que o input não tem uma propriedade multiline. Isso porque a gente utiliza TypeScript no nosso projeto e o TypeScript bloqueia quando o usuário envia algum tipo de propriedade que a gente não está esperando. Ele vai falar que tem erro ali. Então, por enquanto, eu vou deixar apenas text area para a gente fazer isso aqui daqui a pouquinho. Agora tranquilo, a gente já entendeu aonde que está o problema, a gente já viu aqui na pasta lib components onde estão os dois elementos, input e text area, e eu vou precisar trabalhar basicamente neles. Na verdade eu vou trabalhar no input, o text area eu vou só deletar, porque ele não vai mais fazer sentido, mas eu não vou começar deletando isso. Por que que eu não vou começar deletando? Existem duas estratégias para a gente começar a alteração em algum código, beleza? Primeiramente a gente pode iniciar pelo código, e depois a gente cria os testes, porque todo o código que a gente cria, que a gente modifica, a gente precisa criar testes para indicar que aquilo que a gente criou, que a gente modificou, está funcionando, ou pelo menos está funcionando da mesma forma que funcionava antes. Então, só para eu me certificar, eu vou vir aqui, deixa eu criar um novo terminal, eu vou rodar yarn, deixa eu botar aqui a versão do Node de novo, vou rodar yarn test para garantir que todos os testes estão passando. É o que eu espero, então todos eles têm que passar. E depois que eu criar a minha funcionalidade, os testes vão ter que continuar passando, beleza? Isso é muito importante. Então a gente aguarda um pouquinho ele rodar todos os testes, tranquilo, rodou todos os testes aqui, a gente pode ver que tá tudo verdinho, passou, beleza? Então agora eu posso começar a minha feature. Como eu tava falando, eu posso começar pelo código, depois desenvolver teste, ou eu posso começar pelo teste e depois fazer o código. Cara, como é que eu vou fazer isso? A gente vai utilizar uma técnica chamada TDD. TDD, basicamente, é Test Drive Development, que indica a gente criar o teste mesmo antes de desenvolver a nossa feature. Então, a gente vai criar um teste, simulando que aquilo que a gente está fazendo realmente já está funcionando. Claro que vai dar erro, porque não está funcionando. E aí, a gente vai começar a fazer a funcionalidade em si. Então, eu vou vir aqui no nosso testes, no componente de input, e agora eu vou criar aqui um novo teste aqui embaixo. Como eu estou utilizando o Jest, ele utiliza essa sintaxe do it, beleza? E aqui dentro do it eu boto basicamente uma descrição do que eu quero, do que eu espero do meu componente. Então, it should act as text area when multiline is supplied. Multiline prop is supplied.
Então, basicamente, eu estou falando, cara, eu espero que o meu input haja como uma text área quando eu enviar uma prop multiline, tranquilo? E aí, existem várias formas da gente criar o teste aqui dentro. Eu poderia ensinar a gente a fazer o teste, mas eu sempre utilizo uma forma muito massa de criar testes ou de criar qualquer outro tipo de código, que é no famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou olhar outro teste que já está funcionando e eu vou entender parte do que eu preciso fazer baseado neles, beleza? Então, o que eu preciso fazer nesse teste aqui? Eu preciso criar um form com um input lá dentro, um sem a propriedade multiline, um com a propriedade multiline, e aí eu preciso ver se um é um input e se o outro é text área. Basicamente, eu vou fazer um teste no HTML mesmo, vendo se isso realmente está funcionando. Então, aqui embaixo, aqui em cima, eu posso ver um exemplo, por exemplo, de criar um form. Então, eu vou copiar esse exemplo, vou colar aqui dentro. Agora eu posso ver que esse form aqui, ele está criando apenas um input com o nome name, né, label name, e aí eu vou criar também dentro dele um input name profile, pode ser, label, tanto faz, perfil, ou profile mesmo. E aqui, nesse segundo, eu vou adicionar uma propriedade chamada multiline. Como eu falei, ele vai dar erro porque o TypeScript ainda não espera essa propriedade, mas a gente já vai ver como resolver isso. Tranquilo. Agora, baseado nisso aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui... deixa eu ver... Eu poderia dar um get by text, mas eu vou pegar aqui o container. O container ele vai retornar basicamente acesso a DOM desse HTML. Eu vou poder fazer carries, né? Carry selector, get element by ID, o que eu quiser dentro desse meu form. E eu vou pesquisar se eu encontro um input com o nome name, que é input mesmo, e uma text área com name profile. Então, vou fazer aqui. Eu vou esperar que no container.carry selector eu encontre um input com name, na verdade, e aqui eu vou botar 2 pontos de exclamação, porque eu quero que isso aqui só retorne true ou false, certo? Então eu estou basicamente transformando, se existir isso aqui, ele vai retornar true, se não existir, ele vai retornar false. E aí eu dou um to be true, ou seja, eu espero que ele encontre esse elemento. E aí eu vou criar o mesmo teste para ver se ele encontra agora uma text área com o name profile, beleza? Eu acho que o teste tá bom por enquanto. Depois, se falhar e a gente não entender por quê, não tem problema nenhum a gente modificar o teste, mas basicamente eu acho que é isso. Tranquilo? Eu vou salvar isso aqui agora e eu posso rodar yarn test novamente. E agora eu vou utilizar a tag --watch, que ele vai ficar ouvindo alterações e rodando os testes de uma forma muito mais rápida que a anterior, porque ele só vai rodar os testes realmente que a gente alterou. Então aqui eu posso ver que ele já falhou, beleza? A primeira falha que ele deu aqui foi que a propriedade multiline não existe dentro do input. E agora eu vou começar a fazer uma série de ajustes aqui dentro do meu componente para ele funcionar tanto para input quanto text área. Como eu vou ter que mudar muita coisa aqui no TypeScript e tal, eu vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo, depois eu mostro o resultado final, até porque o foco aqui não é a gente aprender a mexer em TypeScript, aprender a mexer em React, é o foco na contribuição. Então eu vou alterar algumas coisas aqui e aí a gente já volta. Agora sim, eu finalizei aqui todas as alterações no meu elemento, então basicamente antes ele não tinha essa propriedade multiline, agora eu criei essa propriedade, e aí eu criei duas tipagens aqui no TypeScript, uma só para input, outra para text área. E aí o TypeScript tem uma funcionalidade que se chama type match, então quando a gente receber um true aqui dentro do multiline, ele vai procurar pelas propriedades do input props. Se ele receber false, ele vai pelo text área props, porque eu passei que um é true e o outro é false aqui dentro do parâmetro, beleza? E aí eu só falei que a minha referência pode receber um dos dois, e aqui embaixo eu fiz um if basicamente. Se ele for multiline, eu renderizo uma text área, se não, eu renderizo um input, beleza? E aí, claro, eu preciso aqui dinamizar também qual é o tipo das propriedades que ele recebe. Então, quando é text área, eu basicamente converto as minhas props, todas as minhas props, em uma text área props, que foi aquele tipo que eu defini lá em cima, se não, input props e aí por diante. Claro que aqui o foco não é falar sobre TypeScript, não é falar sobre React, é ver se a parada funciona. Então, claro, aqui eu salvei, rodei os meus testes e agora todos os meus testes estão executando. Então, eu consigo garantir que tudo está funcionando e aquele teste que antes não executava, agora ele está encontrando uma text área. Para eu fazer um teste final para ver visualmente que isso está funcionando, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu example, então lá na pasta example, src, app, e agora eu tenho um input aqui, eu vou tirar o text área, beleza? Deixa eu botar só input mesmo. E agora, aqui no lugar desse text área, eu boto input
multiline. Beleza? Vamos ver o erro que ele está dando aqui. Beleza. Provavelmente porque eu não botei um default value lá no nosso multiline, beleza? Então vamos voltar lá no nosso input. Então agora sim, vou colocar um ponto de interrogação no multiline. E aí agora a gente garante que esse parâmetro ele é opcional. E aí quando ele é opcional, ele vem como false aqui para o nosso multiline, beleza? Então vamos salvar, voltamos ao app. Agora sim, um com multiline e outro sem multiline. Eu vou salvar isso aqui agora. O nosso exemplo do example ele ainda está rolando, então tá aqui, ó, ele já detectou uma mudança e ele executou para a gente automaticamente. Se eu for lá agora no meu emulador, na porta 3000, no meu emulador não, no navegador, tá lá, a gente tem uma text area no lugar de um input, beleza? Então tá aqui, ó, text area ID profile. Então a gente viu agora que se a gente passa um multiline para o input, ele está renderizando uma text area no lugar do input. Então, basicamente, a gente finalizou o que a gente precisava fazer. Tranquilo. Agora, o que eu faço a partir do momento que eu acho que o meu código tá pronto? Agora, antes da gente finalizar aqui e enviar o nosso commit lá para o nosso servidor, para o nosso fork que a gente criou no GitHub, eu preciso verificar se tem mais algum lugar que o text area está sendo utilizado. Então, por final, agora que eu deletei o componente do text area, eu vou rodar um yarn test, a gente vai aguardar um pouquinho ele executar, para eu garantir que todos os outros testes continuam passando. E aqui eu posso perceber que alguns testes falharam, porque ele está procurando o componente text area em alguns lugares. O primeiro lugar é aqui no index.ts da nossa pasta lib, a gente está exportando o text area, porém ele não existe mais. Então deixa eu remover ele daqui, vou salvar, e aqui no nosso spec do form, né, o form.spec, a gente também está importando o text area, e utilizando ele aqui embaixo. Então aqui embaixo eu vou trocar ele por um input multiline para o restante dos testes continuar passando. Faço isso agora, venho, rodo um yarn test novamente e não precisa se preocupar se você esqueceu algum teste, porque ele vai rodar todos os testes novamente quando você realizar o commit para garantir que você não esqueceu de nada. Então beleza, agora que todos os testes estão passando, eu vou dar um git add em tudo para adicionar e vou criar o meu commit. Então input receives, ou melhor, vamos detalhar ele aqui mais. Add new prop multiline to input. Beleza? Vou dar um enter aqui agora. Ele vai rodar o slint, o preader pra gente, para ver se tudo está de acordo com o nosso padrão. A gente aguarda um pouquinho. Ele vai rodar agora os testes em todos os arquivos que a gente mudou. Ele passou os testes e ele deu um erro aqui agora. Mas que erro que é esse? Eu fiz tudo certo, né? Ele deu aqui basicamente que a nossa mensagem de commit está com problema. Mas por que problema? Ela fala que a mensagem add new prop multiline to input está faltando subject may not be empty. Então, o que é isso aqui? Por que eu tenho que preencher isso? Basicamente, eu não segui os padrões de contribuição do unform. Então, se eu vim aqui no unform da Rocket City, vamos pegar aqui agora o nosso Contribution Guide, então tá lá embaixo, contribuindo, aqui, contribuindo, Contribution Guide, vou acessar aqui, Contribution Guidelines, aqui embaixo eu vou vir em Committing, e agora eu tenho aqui basicamente como deve ser o formato da minha mensagem de commit. Então ela tem que começar, o título dela tem que começar com type, seguido do subject, que é o conteúdo dela, isso só pode conter 50 caracteres, beleza? O subject. Então aqui tem todas as regras. E aquele meu type que tem que vir aqui antes dessa mensagem de commit, ele tem que ser entre char, CI, docs, fit, fix e test. Beleza? Então, aqui no meu caso, se eu ler cada um desses aqui, o que se encaixa melhor é o fit, porque eu estou adicionando uma nova feature, uma nova funcionalidade ao unform, tranquilo? Tem que ser lowercase, então tem que ser letra minúscula, tem várias e várias regrinhas aqui, e também eu vou adicionar um body explicando por que eu fiz essa alteração, né, um corpo ao meu commit, e lá no meu footer do commit, que é a última linha, eu posso automaticamente fechar outras issues, beleza? Então, aquela issue que eu criei lá no comecinho, se a gente acessar aqui, dentro do unform issues, beleza? Add new prop multiline to input, ela pode ser fechada de forma automática por esse meu commit, beleza? Eu não preciso ir aqui manualmente fechar essa issue. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de simplesmente dar o git commit, eu vou escrever git commit sem o "-m". Isso vai abrir uma interface no meu editor padrão que eu estou utilizando aqui para eu escrever uma nova mensagem de commit. Então deixa eu até abrir aqui, eu gosto de abrir bastante, e aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte,
começar com fit, dois pontos, então esse aqui é o meu type, o tipo da PR que eu estou abrindo, o tipo do commit, e aqui eu coloco, então add new prop multiline to input, beleza? Fechou, tá sucinto, menos de 50 caracteres e tá fácil de entender. Beleza, agora aqui embaixo eu preciso descrever mais ou menos o que eu fiz e aqui eu vou basicamente utilizar uma linguagem rápida para a gente não perder muito tempo. Então, show de bola, terminei minha mensagem de commit, ficou muito simples. Eu só falei, cara, o input e a text area eram elementos que compartilhavam das mesmas propriedades e funções. Agora o input pode receber uma propriedade multiline e aí quando ela for setada, ele vai agir como uma text area. Aqui eu posso falar também que eu deletei o text area component, beleza? E agora aqui no final, como última linha do meu commit, eu posso simplesmente passar close e o número da minha issue, e é com o hashtag na frente. Então essa aqui é a issue, número 59, eu coloco aqui close 59, ponto, e automaticamente quando a minha solicitação de código, minha pull request for aceita, ele vai fechar essa issue 59. Até lá ele não fecha, beleza? Vou aqui salvar o meu editor, e agora sim ele vai realizar o commit. Agora a gente pode ver que ele não encontrou nenhum problema na minha mensagem de commit, beleza? E agora eu vou dar um git push origin e o nome do meu branch, feature input multiline, beleza? Poderia ser só git push, mas aqui para simbolizar que eu estou enviando só esse branch, eu estou utilizando dessa forma. Tranquilo, agora eu vou vir aqui no meu fork, Diego 3G Unform, vou dar um F5, beleza? E agora a gente pode ver que ele falou aqui, ó, você tem um novo branch, feature barra input multiline. E ele apareceu esse botão aqui do lado também, compare and pull request. Eu clico aqui agora, ele vai abrir uma interface lá dentro do repositório original, não estou mais dentro do meu fork, na minha versão de código, eu estou dentro do original, mostrando basicamente aqui todos os detalhes para eu adicionar uma PR, beleza? Aqui mostra os arquivos que eu alterei, então aqui vão estar todos os arquivos que eu alterei, a gente pode dar uma conferida geral para garantir que é isso aí, beleza? Tranquilo, deletei text area, beleza? Deletei o teste da text area. Tranquilo, eu acho que nos arquivos está tudo certo. E agora, o que a gente precisa fazer é dar uma lida bem certinho aqui embaixo, dentro desse documento que tem aqui, beleza? Porque ele também tem um template. Basicamente, o que a gente precisa seguir desse template são as mudanças que eu estou promovendo, que eu estou, na verdade... Como é que se fala essa palavra? Mas as mudanças que eu quero basicamente incluir dentro do Unform e qualquer contexto adicional, beleza? Como ele já pega por padrão aqui o texto do meu commit, quando eu tenho um commit só, eu vou copiar exatamente esse texto aqui e vou colocar aqui em Transit Proposed. Só vou tirar as quebras de linha aqui, vou dar um preview, adicionar o context não existe, vou tirar. E agora, basicamente, a nossa PR está finalizada, a gente já está pronta para enviar ela para dentro do nosso repositório para que as outras pessoas possam dar review e aprovar ela, quem sabe. Então, agora, acredito que está tudo ok, eu vou dar um Create Pull Request. Prontinho, agora que eu mandei a minha PR, que ela já está aqui, que é a minha solicitação de alteração no código do Unform, automaticamente o Unform começou a executar alguns testes para gente. O que ele vai fazer é pegar o nosso novo código, rodar os testes lá do Jest, né, com o Yarn Test em cima, e se der qualquer problema, seja na nossa mensagem de commit, seja na nossa guia de estilo, ou qualquer código que a gente colocou que não bate com os nossos padrões, ele vai avisar aqui. Então a gente aguarda um pouquinho isso aqui finalizar, para aí então a gente concluir. Se isso aqui finalizar com qualquer problema, a gente basta adicionar novos commits lá no nosso fork com as novas alterações, que automaticamente vai ser adicionado aqui dentro dessa PR. Agora que eu enviei a pull request aqui para o código, eu posso perceber, depois de alguns minutos, não foi porque eu pedi, tá? Mas o Pelizete já deu aqui um comentário falando, cara, muito massa, só que o que está faltando é a documentação para isso. Então, a gente criou aqui a nossa funcionalidade, mas a gente não proveu nenhuma documentação para isso. Então, como que o usuário vai saber que ele pode passar uma propriedade multiline para o input e ele vai virar uma text area? Então, claro, a gente precisa prover uma documentação. Então, vou voltar aqui no meu código, beleza? Deixa eu limpar aqui, fechar o terminal. Agora eu vou vir aqui no nosso README. Beleza? Aqui eu já tenho algumas documentações. Então, Basics, Reset Form, Nested Fields, Initial Data, Validation, Custom Elements. Então, vamos criar uma nova parte que se chama Elements. Beleza? E aí eu vou colocar aqui Elements.
E aí dentro eu vou ter input element, vou ter também select element, e a gente não vai ter o text area em si, beleza? Agora vou vir aqui embaixo, basics, reset form, ele vai ficar depois de basics, então vamos aqui depois de basics criar um chamado elements. Tranquilo, agora a gente já documentou aqui os dois elementos, posso ver o markdown aqui do lado, tranquilo, input element, vamos ver se os links estão funcionando, então quando eu clico aqui em input element, quando eu clico agora em select element, tranquilo, os dois estão funcionando, quando eu clico em elements também já está funcionando, então acredito que agora essa documentação seja suficiente. Então agora para eu adicionar esse novo código lá dentro do GitHub na PR que eu já criei, basta eu dar um git add, dar um git commit novo, beleza? Seguindo ainda os padrões, por isso eu vou dar git commit, agora vai mudar, vou botar docs, add docs to input and select elements, só que agora elements, beleza? Fechado. E agora, aqui na descrição, não preciso nada, é opcional, o título já está bem descritivo, então eu posso salvar isso aqui agora, ele vai fazer o commit, eu dou novamente um push lá no meu fork, não é no repositório original, beleza? Se eu acessar agora aqui a minha PR, espera um pouquinho, automaticamente em tempo real já vem agora o meu novo commit. Inclusive, se eu clicar em cima dele aqui, eu posso ver todas as coisas que foram alteradas, beleza? A partir desse momento, novamente vai começar a rodar o Travis aqui, a parte de teste, a parte de coverage dos testes, tudo automático, beleza? Agora sim, a gente finalizou a nossa contribuição em um projeto open source. Então a gente fez desde o processo de entender que tipo de contribuição que eu posso fazer para um repositório. Eu fui lá, identifiquei um tipo que eu gostaria, criei a nossa issue, que é uma forma da gente discutir com a equipe, com os outros contribuidores, com a comunidade, se aquilo é importante, se alguém mais vê sentido naquilo que a gente está querendo implementar ou naquilo que a gente está querendo resolver. E aí a gente pegou, criou o nosso fork, desenvolveu em cima daquele fork, criou o teste, utilizou a metodologia de TDD, criando o teste antes do código, validou que o teste está funcionando, fez a alteração, criou o commit, seguiu as regras de contribuição do commit, criou a PR, seguiu as regras de contribuição da PR, recebeu uma review falando que faltava a documentação, criou um novo commit com a documentação e enviamos de novo agora para a equipe do OneForm dar uma olhada se isso aqui vai ser validado ou não vai ser validado. Então isso aqui vai passar por pessoas agora que vão dar uma olhada no meu código e dar a opinião deles, às vezes alguma coisa eu não fiz tão performática, poderia ser melhor, poderia ser pior, então fica... Poderia ser pior não, né? Tá ruim ou tá bom? E a gente vai conversar sobre isso, vai discutir, vai criar mais commits e por aí vai, beleza? O mais importante não é se isso aqui vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, o mais importante é que a gente fez todo o processo de contribuição. E agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, deixa um comentário aí embaixo se alguma coisa não ficou clara desse vídeo, se você gostaria de ver outros vídeos como esse, ensinando outros pontos que a gente poderia passar, seja em GitHub, seja em Git, seja em qualquer outra coisa que você ainda não tem muito conhecimento ou não tem muita segurança para botar em prática, porque, cara, com certeza, contribuição open source é uma das coisas que provavelmente mais vai te ajudar a se destacar perante outros desenvolvedores. Conhecimento técnico é legal, só que conhecimento técnico tem um limite, todo mundo consegue chegar no nível legal de conhecimento técnico estudando bastante, mas essa parte de soft skills, essa parte de conhecer GitHub, Git e tudo mais, isso ajuda bastante, contribuindo em outros projetos também. Isso, a hora que a pessoa abre seu perfil, vê que você tem contribuições em outros projetos, isso é muito legal. Então, deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos e grande abraço!